dois, três. Bom dia, pessoal. Chegamos hoje na nossa quarta palestra, ou melhor, quinta palestra, né, e última aqui da nossa semana de farmácia hospitalar. O tema de hoje será o papel do farmacêutico no uso dos antimicrobianos. Vou apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje. Bom dia, pessoal. Chegamos hoje na nossa... Deu um eco aqui. Né? A nossa palestrante Marinei Ricieri, ela é farmacêutica clínica, professora e consultora na área de farmácia clínica e stewardship de antimicrobiano. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em biotecnologia aplicada à saúde da criança e adolescente pela Faculdade Pequeno Príncipe, especialista na modalidade de residência multiprofissional em saúde da família, coordenadora pedagógica do curso de pós-graduação Lato Sensu em farmácia clínica, tutora da residência multiprofissional em saúde da criança e adolescente, avaliadora da ONA e tem grande experiência também na área hospitalar. Tá? Com ênfase em farmácia clínica, gerenciamento de risco e segurança do paciente, acreditação e gestão da qualidade. Depois desse currículo extenso, eu passo para Marinei aí continuar a sua palestra. Legal, obrigada pela apresentação, bom dia a todos. Obrigada pelo convite de falar sobre esse tema numa data tão especial para nós, farmacêuticos, né? A gente está na semana aí de comemoração da nossa profissão e parabéns também pelo evento e pelos temas que vocês trouxeram aí com os brilhantes palestrantes. O tema que eu vou abordar com vocês é sobre a atuação do farmacêutico no uso de antimicrobianos. Então eu trouxe aqui algumas ações do que a gente faz no dia a dia, da minha rotina de experiência como farmacêutica dentro do Hospital Pequeno Príncipe, e também vou fazer algumas complementações com que a literatura traz de melhores, digamos, evidências e informações em relação a esse papel do farmacêutico. Bom, a primeira informação que eu queria compartilhar com vocês é que nós, farmacêuticos clínicos ou farmacêuticos hospitalares, mas aqui a gente vai fazer uma abordagem mais na perspectiva da clínica, nós somos essenciais dentro de uma proposta, de um programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos. E eu vou dar alguns motivos para vocês em relação a isso. O primeiro deles é que hoje o mundo está passando por um grande problema, que é a resistência antimicrobiana. Tá? E existem alguns marcos históricos de perdas de vida ao longo aí, pelo menos de um século, e vocês devem lembrar, conhecendo um pouco a história, que o primeiro grande marco foi a Segunda Guerra Mundial, onde muitas vidas se perderam, e fazendo aí, né, um avanço agora mais contemporaneamente com a pandemia da Covid, principalmente nos anos de 2020 e agora adentrando a 2022, também como um marco importante aí de milhares, milhões de vidas perdidas pelo mundo. E eu queria fazer um paralelo com a preocupação das perdas de vidas em relação à resistência antimicrobiana, tá? Nessa terceira figura, onde tem aí uma perspectiva bastante preocupante de milhões de vidas que podem ser perdidas por ano até daqui a 30 anos, com um custo trilionário se medidas relacionadas ao combate da resistência microbiana não forem feitas. Então, esse paralelo histórico é só para chamar a atenção de que a resistência microbiana ela é uma pandemia crônica, né? Eu costumo dizer que também silenciosa, porque ela nos assola desde pelo menos a década de 1950. Tá? Então, é um evento importante e preocupante dentro do cenário não só nacional, mas mundial. Tá? E qual que é o impacto desse problema da resistência antimicrobiana? Existe aí uma combinação de fatores bastante preocupantes. O primeiro fator é o fato de que
Muitas pessoas usam antimicrobianos, esse aqui é um dado do CDC americano, principalmente para infecções respiratórias, e pelo menos 60% desses antimicrobianos são usados desnecessariamente. Tá? Então, existe aqui uma estatística de que a cada minuto 52 prescrições de antimicrobianos são feitas desnecessariamente. E talvez o cenário brasileiro não seja tão diferente assim. Somado a isso, existe um histórico de resistência a antimicrobianos de amplo espectro, ou seja, à medida que os antibióticos foram sendo desenvolvidos, com muito pouco tempo de uso, a maioria, inclusive com 1, 2 anos de uso, já foram sendo reparadas resistências, observadas resistências a esses antimicrobianos. E, né, para compor essa tríade de preocupação, a baixa expectativa de novos antimicrobianos aí, pensando na pesquisa e desenvolvimento pela indústria farmacêutica. Com relação ao impacto financeiro da resistência microbiana, já existem alguns números de que o paciente que, olhando aqui para essas duas barras, o paciente que tem uma infecção por bactéria multidroga resistente, ele onera o serviço de saúde em torno de 6 mil a 40 mil dólares a mais. Então, quando a gente fala em cifras, isso interessa muito aos gestores, e eu acho que a gente tem que começar a mostrar os nossos resultados também em cifras, né, para de algum modo sensibilizar. Quando a gente vai lá para o hospital agora, né, fazendo um afunilamento aí desse impacto da resistência antimicrobiana, né, para quem é da área hospitalar, eu acho que a maioria de vocês, né, devam ser. O antimicrobiano é hoje a segunda classe de medicamento mais prescrita no ambiente hospitalar. 1 em cada 3 pacientes hospitalizados recebem antimicrobianos, tá? E a única classe farmacológica que afeta o paciente e ou o ambiente. Então, a gente tem aí várias iniciativas, pensando até numa perspectiva, né, global de cuidado, de preocupação da saúde ambiental relacionado à resistência microbiana. Eu trouxe um dado aqui só para a gente ter uma ideia de o quanto o antimicrobiano representa dentro de um serviço de farmácia clínica. A gente fez aqui um compilado de dados, de um histórico de 5 anos, de 2016 a 2020, no Hospital Pequeno Príncipe, onde nós reunimos, né, o time de farmácia clínica, de farmacêuticos clínicos e hospitalares, realizou 10.067 intervenções medicamentosas. Quando a gente faz um filtro dessas intervenções e dá um zoom nas intervenções com antimicrobianos, reparem que ele representa 60%, tá? Então, considerando toda essa epidemiologia de uso, não tem como um serviço, né, de médio e grande porte não pensar em direcionar uma estratégia para o uso racional de antimicrobianos, tá? Então, qual é a solução para essa problemática mundial, regional, local, nacional que nos assola atualmente? Então, existe a nível mundial um plano global de ação contra a resistência antimicrobiana, tá? Então, a OMS já reconheceu a resistência como uma ameaça global, como eu já comentei aqui, devido principalmente ao uso excessivo e indevido de antimicrobianos e a baixa expectativa de novos antibióticos. E, portanto, eles estabeleceram 5 grandes objetivos e o quarto deles é otimizar o uso de antimicrobianos. Então, aqui é onde eu gostaria de chegar para nós correspondermos à atuação do farmacêutico, principalmente nessa lógica de ajudar a otimizar o uso de antimicrobianos. Como é que você faz isso? Então, criou-se, né, pensou-se nas estratégias de stewardship de antimicrobianos ou de programas de otimização de antimicrobianos ou de gerenciamento de antimicrobianos, tá? Bom, essas estratégias para stewardship de antimicrobianos, elas já estão muito
fundamentadas na literatura. Inclusive, eu trouxe uma referência aqui do CDC, onde ele referencia 5 grandes abordagens para que os serviços consigam desenvolver um programa de gerenciamento de antimicrobianos. Então, entre elas estão as intervenções prioritárias, ou seja, auditorias prospectivas, feedback, pré-autorização de alguns antibióticos, protocolos de tratamento, intervenções baseadas em infecções ou antimicrobianos comuns. Aqui eu já fiz uma adaptação para a realidade onde eu atuo. Então, por exemplo, lá a gente gerencia pelo menos 3 protocolos ou 3 diagnósticos importantes para a gente, que é a pneumonia associada adquirida na comunidade, infecções que precisam usar vancocinemia por conta da monitorização sérica e infecções do sistema nervoso central. Tem as intervenções baseadas no prescritor, as intervenções baseadas na farmácia, intervenções baseadas na microbiologia e intervenções baseadas na enfermagem. Qual a mensagem que eu quero trazer? Não vou entrar em detalhes de todas essas estratégias, mas a mensagem aqui é que existem várias frentes de atuação, incluindo outros profissionais, mas que o farmacêutico clínico, ele tem uma interface direta com todas essas estratégias de intervenção. Tá? Então, mesmo que sejam intervenções baseadas no prescritor ou na microbiologia, nós conseguimos fazer uma ação de comunicação e de interface muito produtiva e muito rica com todos esses profissionais. Ou seja, a primeira justificativa de nós sermos essenciais nessa cadeia é porque nós conseguimos permeabilizar todas as ações consideradas aqui, por exemplo, pelo CDC, na perspectiva de programas de stewardship, tá? Avançando um pouco mais na questão da abordagem multimodal no uso de antimicrobianos, acabou que não apareceu aqui uma figura, mas a ideia é que a gente tem pelo menos 4 profissionais muito chaves dentro dessa abordagem multimodal, que é o paciente no centro do cuidado, o médico, o farmacêutico, o microbiologista e o enfermeiro. Né? E entre eles, a combinação da relação entre esses profissionais, então, por exemplo, entre médico e farmacêutico, existem entregas que a gente faz para o médico e o médico faz para o farmacêutico. Enfim, então, o que eu percebo muito hoje no dia a dia? Que o farmacêutico, dentro de pelo menos esses 4 principais profissionais chaves, ele é um promovedor da comunicação interprofissional. Né? Então, ele facilita a interface entre esses serviços, ele é um conector de informações, e a gente sabe que o principal problema hoje, dentro do ambiente hospitalar, é justamente a comunicação efetiva. Então, toda essa cadeia de informações em relação ao uso de antimicrobianos, passando pela prescrição, coleta de culturas, resultados, devolução, tomada de decisão, o farmacêutico está mobilizado a checar as informações em todos esses pontos. Tá? Então, nós somos essenciais, ok? Existe aí todo um apelo, todo um cenário que nos coloca nessa função de sermos essenciais, porém, nós só vamos conseguir, os outros profissionais só vão conseguir perceber essa função desde que nós sejamos habilidosos e competentes no assunto, antimicrobianos, por exemplo, tá? E aqui eu queria trazer uma informação, de que existe hoje uma tendência de mercado de que o farmacêutico se torne ou seja treinado em doenças infecciosas ou no uso de antimicrobianos ou em stewardship, tá? Então,
fora do Brasil, né, por exemplo, nos Estados, na escola americana, existe essa titulação de farmacêutico clínico ID, né, que é farmacêutico clínico especialista em doenças infecciosas, a exemplo do que são as especialidades médicas, né? Eu acho que no Brasil não precisa talvez chegar nesse nível de especialidade, mas, né, que o farmacêutico tenha um treinamento bastante consistente dentro dos conhecimentos da antibiótico terapia, tá? Para mim aqui acabou que não apareceu uma figura, eu acho que para vocês também não, mas quando a literatura traz informações sobre o time de STORR-TIP, ela traz como elementos profissionais centrais do funcionamento e do desenvolvimento de um programa de STORR-TIP, o médico e o farmacêutico, mas o farmacêutico treinado, né, em uso de antimicrobianos, treinado em doenças infecciosas, tá? Então, baseado, né, nessa lógica que as instituições governamentais, mundiais, preconizam em relação ao papel do farmacêutico, né, dele ser esse protagonista do antimicrobiano junto com o infectologista, e também conhecendo um pouco da prática de muitos hospitais do Brasil e vivenciando, né, a minha própria prática de STORR-TIP já há alguns anos, o que a gente pensou, né? Como é que a gente definiu os tipos de atuação do farmacêutico no uso de antimicrobianos, tá? Então, pelo menos metade dos farmacêuticos, considerando o tipo, o perfil de hospitais, da maioria dos hospitais no Brasil hoje, né, se a gente considerar os 6 mil hospitais cadastrados hoje no Brasil, né, metade deles são hospitais de pequeno porte, tá? Menores que 100 leitos, por exemplo. Então, metade hoje dos farmacêuticos que atuam na área hospitalar, eles não têm nenhuma atuação, pouco ou nenhuma atuação sobre o gerenciamento do uso de antimicrobianos. Então, eles estão muito concentrados nas questões técnicas e administrativas de funcionamento da farmácia hospitalar. 30% desses colegas farmacêuticos, eles desempenham um perfil controlador sobre o uso do antimicrobiano, ou seja, é aquele farmacêutico que se limita a checar as liberações de antimicrobiano, a controlar formulários que são pactuados junto com a SCH, e esse farmacêutico não tem nenhum olhar clínico, porque ele não tem condições, né, em termos de tempo e de conhecimento, né, de fazer essa abordagem clínica. 19% desses farmacêuticos atuam com um perfil sinalizador, ou seja, são hospitais que já funcionam dentro de uma lógica de estrutura, de uma lógica de protocolos clínicos infecciosos, já tem uma boa comunicação com essa SCH, é um farmacêutico que já tem uma experiência e conhecimento clínico, então ele faz adequações à medida que, né, ele está avaliando o antibiótico, ele começa a fazer adequação aos protocolos existentes, e à medida que não vai batendo algumas informações, ele vai avisando a SCH, ou seja, ele vai sinalizando. Então, aqui ele traz poucas contribuições clínicas, tá? E mais relacionada a intervenções de efetividade e segurança. O desejável e o ápice dessa pirâmide, tá, é o farmacêutico especialista, ou seja, aquele farmacêutico com treinamento, principalmente treinamento prático, né, vivência prática de discussão do uso de antimicrobianos, de modo que ele já consiga organizar uma lógica clínica, ele discute com o infectologista, ele discute com o intensivista, com o clínico, tá? E ele sugere intervenções de indicação para o médico, tá? Entre outras intervenções de efetividade e segurança, ele consegue atingir esse patamar de poder estar discutindo indicação, tá? Então, hoje,
esse farmacêutico especialista ou treinado, obviamente, ainda é, digamos, escasso, considerando aí todo o grupo farmacêutico que atua hoje nos hospitais, tá? Aqui tinha um parecer, poxa, que pena que não apareceu aqui, algum problema de compatibilidade, eu peço desculpas por isso, mas a ideia aqui é que, trazendo aqui para a nossa realidade, onde eu atuo, esse farmacêutico especialista, quando ele chega nesse patamar, ele adquire uma confiança da equipe clínica, de modo que ela passa a acionar, por meios de pareceres, inclusive, no sistema, que o farmacêutico faça a sua colaboração em relação ao tratamento, tá? Então, aqui tinha um parecer médico, né, de uma determinada clínica médica, onde ele descreve o caso e ele pede um parecer do farmacêutico em relação à decisão, a tomada de decisão da antibiótico terapia. Bom, o que a gente observa, né, o que eu tenho observado ao longo de pelo menos 10 anos atuando dentro, né, de uma lógica de programa de stewardship? O paciente está cada vez mais complexo em termos, enfim, né, de problema de saúde, de infecções, tendo em vista aí, né, principalmente as infecções por bactérias multidroga resistente. Então, aquelas intervenções que eu chamei aqui, né, de intervenções clássicas e relativamente simples, como, por exemplo, ajustes de dose, de subdose ou sobredose, ajuste de função, de dose para função renal, incompatibilidade físico-química, interação medicamentosa, né, intervenções de tempo de infusão, isso aqui já são intervenções, assim, né, são intervenções rotineiras, mas relativamente simples, clássicas. O paciente hoje ele está tão complexo que ele tem exigido cada vez mais um aprofundamento, estudo e conhecimento do farmacêutico, que é algo impressionante, né? Essa semana mesmo, lá no hospital, a gente estava discutindo 2 pacientes no mesmo dia com indicação de fazer antibiótico terapia por via intratecal, né? Antibióticos, né, por via em pacientes com ECMO, ajustes, pacientes com monitorização terapêutica, como, né, a mais clássica é a vancomicina, você fazer ajustes individualizados, fazer intervenções com base na farmacocinética, na farmacodinâmica, que é algo também muito específico e individualizado, discutir esquemas para micro-organismos MDR, XDR ou PDR, ou seja, aqueles, né, antibiogramas altamente resistentes. Hoje, né, já está sendo aí desenvolvido o farmacêutico clínico como gestor de linha de cuidados, né, linhas de cuidados na perspectiva de doenças infecciosas. Então, o que eu tenho observado é que a complexidade da intervenção ela tem aumentado, a ponto de que, né, nós somos aqui um auxílio, que eu costumo dizer, luxuoso, digamos, né, para a tomada de decisão médica, né, porque a gente consegue, pelos nossos conhecimentos e estudo, fazer aqui, né, um discernimento bastante interessante em relação às intervenções que vão ser propostas, tá? Claro que estudar antibiótico terapia não é algo simples, né? Às vezes pode parecer, né? O paciente tem uma infecção, principalmente se tiver um germe isolado, tiver um TSA, mas mesmo diante de uma infecção simples, como por exemplo uma pneumonia, você pode tratá-la com 10 antibióticos diferentes, por exemplo. Inclusive, com cada antibiótico representando uma classe, tá? Vai tratar o paciente? Pode tratar, tá? Mas tem aquele antibiótico que é o mais racional, que é o mais adequado, considerando aqui o ponto de vista do paciente, o impacto em resistência, né? Você pode tratar uma pneumonia, né,
usando uma penicilina ou usando carbapenêmico. Tá? A diferença é que você vai ter impacto em resistência. Minimização de eventos adversos e a questão do custo. Então, você fazer essa escolha baseada nesses critérios, tá? É algo que torna, né, a antibiótico terapia complexa. Inclusive, né, eu fiz aqui um levantamento num dos cursos que eu ofereço pela minha empresa. O ano passado a gente teve 184 participantes e quando eles vão ingressar no curso, eu faço a seguinte pergunta para eles: qual é a principal dificuldade que você tem em relação ao uso do antimicrobianos e que é o motivo de, por exemplo, você estar buscando uma qualificação nessa área? E olha só, né, que interessante ou que esperado. A principal resposta desses colegas farmacêuticos foram indicação e seleção de antimicrobianos. Ou seja, eu preciso aprender sobre como escolher ou como entender por que o médico escolheu determinado antimicrobiano, tá? E outras dificuldades aqui relatadas foram saber sobre espectro e sítio de ação, PK/PD, interpretação de antibiograma, raciocínio clínico, escalonamento e descalonamento. Então, se você for reunir até essas outras dificuldades, elas acabam entrando dentro de um grande grupo de, né, entender o porquê, né, daquele antibiótico para aquele paciente, né? A seleção, a indicação de uso. Essa é a grande principal dificuldade hoje, né, dos nossos farmacêuticos. E à medida que a gente vai treinando e aprendendo sobre esses itens, a gente consegue ajudar o sistema, os programas, numa ação que é extremamente bem avaliada e bem recomendada, que é o time-out de antimicrobianos. Então, para quem ainda não está familiarizado, né, com esse termo, o time-out são reavaliações formais de antibiótico em intervalos entre 48 horas e 72 horas, após o início da antibiótico terapia empírica. Então, a gente costuma dizer que o time-out é uma pausa estruturada, tá? O paciente iniciou antibiótico empírico, então lá no D2, no D3, no D5, no D7, em Ds de uso específicos, a equipe para reavaliar a indicação. Então, olha aqui, primeiro ponto, indicação. Segundo ponto, descalonamento. E também tem uma relação aí com a questão da seleção do antibiótico. Dose, via e duração. Tá? Então, isso aqui, né, é uma ação, né, de programa de stewardship altamente recomendada e que o farmacêutico, por meio do acompanhamento farmacoterapêutico, naturalmente, ele já realiza, né, o time-out. Tá? Existem alguns benefícios, aqui eu trouxe um dado da literatura, do farmacêutico clínico treinado em antimicrobianos. Ou seja, dentro dessa perspectiva que a gente está fortalecendo, que a literatura traz, né, do farmacêutico especialista com treinamento, quais são esses benefícios? Tá? Então, esse é um estudo, tá, que eu traduzi aqui os principais resultados, que o farmacêutico com experiência em antimicrobianos, ele evitou antibiogramas desnecessários, ele melhorou a compreensão do médico. Então, hoje o farmacêutico ele tem um papel muito importante na formação e na educação médica, principalmente de médicos não especializados, médicos clínicos, médicos generalistas, que não têm, né, também essa profundidade de conhecimento, como o infectologista, por exemplo. Prevenir o tratamento de um resultado de cultura contaminante e colonizante, isso aqui é a principal dúvida hoje, né, principalmente os hospitais que têm bastante infecção por coagulase, resultados positivos por coagulase negativo, Staphylococcus coagulase negativo. Sugestão de uma opção oral para evitar terapia IV, ou seja, as terapias sequenciais, não o switch oral.
e a recomendação de exames complementares, tá? Então, isso né, é, por exemplo, um dado da literatura, e aí vocês podem se perguntar assim, tá, mas essas ações, esses resultados, é possível, né, o nosso farmacêutico hoje realizar, né? Existe isso? É viável? E eu digo para vocês que sim, tá? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês o modelo que a gente chama, a gente intitulou lá no hospital, de modelo de rede neural de stewardship dirigido pela farmácia clínica, tá? Então, hoje no Hospital Pequeno Príncipe, a gente tem uma organização em termos de programa, onde, até por uma questão assim de estrutura, pensando em recursos humanos, é um hospital grande, onde a gente tem um infectologista, que é líder do programa, e que discute os casos, né, de antimicrobiano, e é humanamente impossível um infectologista, ou até dois, conseguirem se capilarizar ou discutir todos os pacientes em uso de antimicrobianos. Tá? Então, como é que a gente se organizou? Né? Nós temos lá 16 farmacêuticos, 11 staff e 5 residentes. Então, todos esses farmacêuticos, naturalmente, né, por estarem dentro do processo de trabalho do hospital, eles são formados, eles são treinados no raciocínio clínico do uso de antimicrobiano. Quem que treina? Como é que ele aprende? Ele aprende fazendo, acompanhando o infectologista, tá? Ele é um grande formador da parte técnica nossa, né, farmacêutica, e obviamente aí tem uma outra parte, digamos que 50%, que é o próprio desenvolvimento, o autodesenvolvimento do farmacêutico em termos de buscar estudos, cursos e aprendizados para que ele fique suficientemente treinado. Então, pensando nesse modelo, todos esses farmacêuticos, né, eles estão orbitando, né, em volta dessa discussão com o infectologista, e à medida que ele vai discutindo e acompanhando o trabalho do infectologista, ele vai sendo treinado, ele vai aprendendo. Então, hoje, muitas das intervenções, depois eu vou mostrar um dado para vocês, elas são feitas pelo time de farmacêuticos clínicos, diretamente com os intensivistas, com os clínicos, com o microbiologista, com a enfermagem, com a SCH, com o núcleo de qualidade, com a farmacovigilância. Então, quando a gente fala de um modelo dirigido pela farmácia clínica, é onde literalmente o serviço operacionaliza o programa, né? Amparado, né, pelas decisões e pela liderança médica e treinado também, né, por um especialista. Então, a gente acaba fazendo toda essa interface entre o infectologista e aonde a ponta onde tem que chegar a informação do antimicrobiano, tá? Opa. Acabou que ele não mostrou um outro gráfico aqui, mas complementando essa informação, nós temos um dado dos nossos indicadores, daquelas 10 mil intervenções que eu mostrei lá no começo para vocês, né, nessa série histórica de 5 anos, 70% delas foram feitas pelo time de farmacêuticos clínicos, tá? E a gente faz uma divisão, né? A gente tem um indicador. Toda intervenção registrada, a gente anota quem que fez a intervenção. Se foi o farmacêutico, se foi o farmacêutico junto com o infectologista, se foi só o infectologista, até para a gente ter uma ideia, né, do quanto esse modelo realmente ele está disseminado e funcionante, porque daí a gente mede também a aceitabilidade. Né? Então, a maioria, né, 70% das intervenções, daquelas 10 mil intervenções, foram realizadas pelo farmacêutico clínico. Tá?
Então, pessoal, esse modelo de stewardship dirigido pela farmácia clínica, ele já está, né, bastante consolidado em alguns países, principalmente, né, nos Estados Unidos. Trouxe aqui só para ilustrar, mas tem muita coisa na literatura sobre isso, né, um trabalho de manejo de infecções por Staphylococcus aureus liderado pelo farmacêutico clínico. Então, ele traz um resultado muito interessante, onde eles mediram 4 ações de gerenciamento de infecções por áureos antes da atuação do farmacêutico clínico e após a atuação do farmacêutico clínico. Então, os itens que eles mediram foram antibiótico apropriado em até 24 horas, repetição de hemocultura, avaliação de infecção metastática e duração apropriada. Então, como vocês podem ver aqui, os melhores resultados foram pós a atuação do farmacêutico treinado em stewardship. Tá? Bom, para finalizar, eu queria compartilhar aqui com vocês, de forma bastante prática, o que a gente faz pensando num farmacêutico treinado em stewardship, o que efetivamente ele faz no seu dia a dia, na prática, tá? Então, eu trouxe aqui uma realidade nossa, né, do Hospital Pequeno Príncipe, e eu dividi essa atuação do farmacêutico em 4 quadrantes, né, em 4 perspectivas. A primeira delas é o que ele faz sozinho. E quando eu digo que ele faz sozinho, no sentido de que ele já tem a autonomia de fazer, tá? Ele não precisa, por exemplo, né, do infectologista, porque ele já está treinado o suficiente para isso, né? Ele já tem o conhecimento suficiente para sugerir ajustes de dose, tá? Então, tanto doses de ataque como doses, né, para ajuste de função renal. Ajustes, indicação e ajuste individualizado de TDM. Então, os antibióticos que são monitorados sericamente, o farmacêutico, né, ele mesmo já indica e ele mesmo já faz os ajustes. Identificação e manejo de reações adversas. Intervenções baseadas em PKPD, tá? E indicação de exames laboratoriais, tá? Então, né, já se tem uma certa autonomia para isso. O que o farmacêutico promove a discussão? Ou seja, ele no seu dia a dia, né, atendendo o paciente, estudando o prontuário, levantando dados e fazendo essa avaliação analítica, ele levanta pontos para discutir ou com o infectologista ou com o intensivista, enfim, né? É aquilo que ele acaba que perguntando ou lembrando para poder trazer para a discussão. Então, tempo de tratamento de antibiótico, que é algo que também, né, é bastante individual isso gera muitas dúvidas de toda a equipe, né? Quando parar o antibiótico. Se o micro-organismo é infectante ou contaminante, isso aqui inclusive gera um indicador importante de interface com o laboratório. As interações medicamentosas clinicamente relevantes, né? Então elas são discutidas ponto a ponto com os clínicos. E a suspensão de antimicrobianos desnecessário é algo que a gente fica bastante atento. O que dentro do papel farmacêutico gera-se de resultado, tá? Então, a gente faz educação médica e farmacêutica no uso de antimicrobianos. Por nós sermos um hospital de escola, isso meio que está no DNA, né, essa questão do ensino. Inclusive, né, num dos campos, né, dentro do serviço de stewardship, ele é um campo obrigatório da residência pediátrica. Então, o médico ele passa lá com a gente para poder, né, enfim, fazer esse trabalho em conjunto com o farmacêutico. A gente faz produção de indicadores, geramos pesquisas por perguntas clínicas, né, dúvidas da beira do leito,
que a gente enxerga que são perguntas que geram pesquisas, inclusive com viés de publicação, estudos farmacoeconômicos, né, super importante aí para a gente sensibilizar, principalmente os gestores administrativos, adesão a protocolos, isso aqui é muito importante. Eu percebo hoje, né, dentro de uma experiência aí de alguns anos, né, de farmácia clínica hospitalar, né, cenários da farmácia clínica trabalhar quando não se tinha protocolo e quando se tinha protocolo. Então, isso aqui, de certa forma, ajuda muito o trabalho do farmacêutico, e hoje todos os protocolos, pelo menos da parte infecciosa, tem a participação de um farmacêutico na estruturação, na elaboração, na escrita e na revisão. E aqui, né, a menina dos olhos, que a gente costuma dizer do nosso programa, é que é a interface com a microbiologia, né? Esse é um contato diário com o microbiologista, em questão de dúvidas, de checagem de exames, de discussão, de possibilidades de testes adicionais, enfim, né? Eu costumo dizer que dentro de todo esse apanhado de conhecimentos que o farmacêutico de STORR-TIP tem que ter, precisa de uma boa base de microbiologia clínica. E por fim, o que a gente tem condições de fazer se bem treinado? Tá? Se bem treinado por quem? Principalmente, né, pelo seu mentor, especialista em infecção, né, ou seja, o infectologista, tá? Ou por um farmacêutico sênior, né? Então, temos condições de indicar desescalonamento guiado por antibiograma, avaliar a efetividade da antibiótico terapia, isso aqui baseado totalmente na condição clínica do paciente, né? Então, aqui pulsa a veia, o conhecimento clínico, né, que a gente tem sobre o paciente, é outro ponto de desenvolvimento diário aí, né, da nossa formação. Avaliar a terapêutica empírica, que é um grande desafio hoje, e também indicar coleta de culturas. Tá, pessoal? Então, isso aqui é uma reunião de ações do nosso dia a dia, pensando dentro dessa lógica de farmacêutico de programa de STORR-TIP. Tá? Existe um programa americano, né, um documento, não apareceu aqui a figura, mas tem a referência, de quais seriam as ações para você se formar, ter uma formação, um treinamento, um preparo em STORR-TIP, por exemplo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer, o que a farmácia tem que fazer para eu me preparar, ter uma formação em STORR-TIP? Desenvolver meus conhecimentos, né? Então, ele fala aqui, ele resume em algumas ações. Então, eu vou ler aqui para vocês. Primeira delas, identifique um mentor com expertise em doenças infecciosas para a discussão de casos, né? E cola nesse mentor. Né? Então, aqui, né, o papel do infectologista é muito importante, tá? Eu costumo dizer que o nosso aprendizado prático e clínico, ele vem, né, do infectologista. Participe de rounds com esse especialista, se aproxime da microbiologia, insira-se em organizações de doenças infecciosas, né, ou de STORR-TIP, ou de gerenciamento de antimicrobianos, participe de reuniões de profissionais nessa área, participe de programas de educação continuada relacionados a doenças infecciosas STORR-TIP, assine ou consulte periódicos relacionados a doenças infecciosas, leia artigos de revisão e guidelines dos tópicos de doenças infecciosas e participe de revisão de casos de morbidade e mortalidade relacionados à infecção, ou seja, as discussões de caso, né, do dia a dia. Então, se a gente for resumir aqui todos esses itens, a gente pode colocar isso em dois grandes blocos, né? Primeiro tem que estudar, né? Então, se direcionar para eventos e cursos relacionados a isso e fazer um aprendizado prático dentro do seu ambiente, né? Participando aqui ativamente da equipe, principalmente com infecto e microbiologista, tá?
Pessoal, de nada, eu costumo dizer também que de nada adianta a gente ter uma grande bagagem de conhecimento e de estudo teórico se a gente não conseguir colocar em prática, né? Que é a famosa obesidade cerebral. Então, saber muito e praticar pouco também não adianta de nada, né? Então, precisamos aprender, estudar e praticar, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos. Fico à disposição aqui para eventuais perguntas e considerações. Bom dia, Marinei. Bom dia. Deixa eu encerrar aqui a minha apresentação de slides. Joia. Bom dia a todos os participantes aqui da palestra. Meu nome é Sandra, eu sou gerente de farmácia do Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, aqui em Santarém. Abre a câmera. Assisti uma palestra. Oi? Abre a então, câmera. assisti uma palestra da... Opa, tá ligado aqui, Letícia, não tá indo? Tudo certinho aí? Vocês estão me vendo? Certinho, certinho. Beleza. Então, assistir palestra da Marinei é sempre muito interessante, muito intrigante para que a gente continue repensando na questão de antimicrobiano, né? É um nicho que o farmacêutico realmente tem ampla possibilidade de atuação e esse cuidado do paciente em contribuir para essa racionalização do uso do antimicrobiano, que é uma coisa que todas as sociedades já vêm alertando e que a população precisa de orientação adequada e que precisa dessa sustentação do farmacêutico, principalmente no ambiente hospitalar. Tem uma pergunta aqui, Marinei. Pelo dimensionamento que você colocou em relação ao modelo neural, né, de treinamento dos farmacêuticos para atuação, você não tem um farmacêutico específico para trabalhar com antimicrobiano, ou se existe, ele faz alguma atividade de gerenciamento, tabulação específica? Boa. A gente tem sim, tá? Não consegui entrar em tantos detalhes ali naquela figura, mas assim, hoje a gente tem o que a gente chama de um setor de stewardship de antimicrobianos, tá? Então, nesse setor tem dois farmacêuticos, uma farmacêutica exclusiva só para analisar os antimicrobianos, analisar e discutir os antimicrobianos. Então, tanto é que o cargo dela é farmacêutica do stewardship de antimicrobianos, tá? E eu faço a supervisão dessa farmacêutica. Então, uma das minhas atividades, inclusive, é essa. Mas a operação, né, o dia a dia, é essa farmacêutica que faz. E a gente tem uma divisão assim. Por exemplo, a gente tem 17 unidades no hospital. A gente tem 4 UTIs, 11 enfermarias, onco e TMO. Então, em cada UTI, a gente tem um farmacêutico clínico, tá? Esse farmacêutico clínico, ele toma conta de todos os seus pacientes e ele também é muito treinado e tem muito conhecimento em antimicrobianos. Dentre tudo que ele tem que ver, né, nas comorbidades e uso de medicamentos do paciente, está o antibiótico. Então, aonde tem farmacêutico clínico, staff nas UTIs, é esse farmacêutico que faz a gestão do uso do antimicrobianos. Então, por isso que, né, essa rede neural ela é muito interessante, porque todos os farmacêuticos hoje a gente pode considerar que tem um treinamento muito fundamentado em antimicrobianos, e eles estão espalhados em todas as unidades do hospital, né? Uns exclusivos, outros não. Tá? Então, a gente acaba que conseguindo chegar em todas as unidades. Tá? Maravilha.
Em relação aos treinamentos primordiais aos farmacêuticos, existe alguma dica para fazer um treinamento básico? É primordial que ele saiba em relação a um determinado assunto? Olha, Sandra, a gente faz assim, ó. Como a gente é um hospital que tem programa de residência, tá? Isso já é meio caminho andado, né? Então, o residente, ele vai passando, né, por vários setores e aonde ele vai vendo antibiótico, né, ele já vai se aproximando do assunto. Mas, assim, o que a gente costuma dizer, né? Por a gente já ter essa organização do programa e ter esse médico infectologista muito próximo da farmácia e muito acessível, a gente acaba até, a nossa residência tendo uma característica até de ser uma residência muito forte do ponto de vista, né, de infecção. Então, quando esse farmacêutico entra no hospital, como todos esses outros já têm um treinamento, né, e um conhecimento muito sólido em relação a isso, o aprendizado, eu vou te dizer que ele é muito prático. O aprendizado é assim, do dia a dia, discutindo caso. Claro que tem os fundamentos, então a primeira coisa que, né, você tem que saber para discutir um antibiótico mas qual que é o espectro e sítio de ação desse antibiótico? Né? Então, se você não sabe, você volta lá na literatura. Né? Aprendeu, ok, volta aqui para o paciente. Então, eu costumo dizer que essa é a melhor escola, né? É a escola do dia a dia. Vi um paciente, o que eu sei sobre isso? Ok, o que eu não sei? Pega o livro e estuda. E aí vai, caso a caso. Né? Claro que tem os cursos de formação que ajudam, mas assim, quem está na linha de frente, assim, essa é a melhor escola, sem dúvidas. Perfeito. E a última pergunta aqui, Marinei, em relação a indicadores de monitoramento. Quais indicadores você recomenda serem monitorados para a evolução do stewardship? Legal. Então, olha só, existem indicadores que são, digamos, bem sui generis da farmácia e outros indicadores que já são muito de interface, né, de stewardship. Então, por exemplo, os indicadores de intervenção, a gente desdobra bastante esses indicadores. Então, a gente tem lá uma categorização onde toda intervenção de antibiótico ela é pormenorizada para a gente saber exatamente qual é o problema daquele antibiótico. Então, por exemplo, o paciente tem lá um problema de dose, subdose. Isso não é o suficiente, a gente precisa saber se essa subdose é por conta, né, que o paciente está demasiado, se é uma subdose por conta da literatura ou se é uma subdose por conta do nível sérico. Então, a gente vai pormenorizando para ter uma epidemiologia dos principais problemas com antibióticos. Então, isso é, digamos, né, os indicadores mais comuns da farmácia hospitalar. Mas indicadores que mostrem o impacto de um programa, aí os clássicos são, né, os de consumo, que é o DOT. Alguns hospitais ainda usam a DDD, mas o mais indicado é o DOT, né, que é os dias de terapia. E não chega a ser bem um indicador, mas é muito importante que o hospital acompanhe o seu perfil de sensibilidade e resistência. Então, isso, né, tem uma relação direta com o laboratório. Então, muito do que você está consumindo vai impactar lá na sensibilidade e resistência dos seus micro-organismos, tá? E outro indicador também essencial hoje, né, em tempos de bactérias multidroga resistentes, é você acompanhar as taxas, né, dessas infecções por bactérias, enfim, né, PDR, XDR ou MDR. E o indicador de custo também, se puder, é sempre bem-vindo. Então, eu basicamente resumiria nesses 4.
indicadores de intervenção, bem desdobrado, DOT, perfil de sensibilidade e resistência e taxa de infecção por micro-organismos multiresistentes. Apareceu mais uma perguntinha aqui, Marinei. Quanto ao infectologista do time, ele fica diretamente voltado para o programa ou ele tem outros papéis dentro do serviço, como, por exemplo, a CCH? Essa é uma pergunta bem importante. Assim, existem diversos cenários em relação ao tempo dedicado do infectologista, tá? Na nossa instituição, o nosso infectologista, ele faz STORR-TIP e outras 1000 coisas. A gente até, né, para às vezes para conversar e fala, meu Deus, como você consegue? E a resposta que ele dá é a seguinte, ele fala, eu consigo porque eu tenho um bom time de farmacêuticos clínicos, né? Então, acabou que talvez o nosso modelo, ele criou esse rearranjo de tornar o farmacêutico especialista porque existia, digamos, uma estrutura, né, de recursos humanos de infecto, talvez, né, um pouco subdimensionada para a estrutura do hospital que a gente tem. Então, ele foi muito inteligente em perceber isso, porque ele falou, eu sozinho, ou eu e mais 1 ou 2 colegas, não vou dar conta de olhar com qualidade todos os antibióticos. Então, o que ele inteligentemente fez? Eu vou preparar o meu time de farmacêuticos clínicos, eu vou treinar, vou formar, né, a ponto de que eles vão conseguir tomar muitas decisões, inclusive sem precisar, né, da minha presença. E foi bem isso que aconteceu. Agora, existem hospitais que tem lá, né, inclusive isso é questão de legal, né, tem que cumprir X horas, né, 20, acho que no mínimo são 20 horas, mas a gente sabe que as realidades são muito diferentes, né. Você tem um hospital com um infectologista disponível 8 horas, puxa vida, né, parabéns para quem tem essa estrutura, né, ajuda muito. Para quem não tem, inclusive tem hospitais que eu conheço que não tem nem infecto, né, então acaba que o farmacêutico tendo que se virar para ajudar o clínico a tomar a decisão. Então, aí que acaba criando mais uma oportunidade, né, meio forçada do farmacêutico, né, virar o especialista. Óbvio que tudo dentro da sua limitação profissional, né, do que compete a ele fazer dentro da perspectiva do antimicrobianos, né. A gente não vai chegar prescrevendo, a gente sugere, né, mas a gente sabe muito bem os limites aí éticos, né, da profissão. Perfeito. Então, acredito que as dúvidas maiores foram sanadas aqui. Agradeço a participação. Encerro a minha participação também. Vou passar a palavra aqui para a Letícia Teles. Marinei, ficamos muito felizes com a sua participação, tá? E gentilmente ceder o seu tempo, né, para dividir o seu conhecimento aqui com a gente. Realmente foi informações bastante relevantes, né, para o nosso dia a dia, né, falar sobre o controle dos antimicrobianos, stewardship, hoje em dia, ainda em muitas instituições, ainda é um tabu, mesmo que a gente já deveria ter superado isso, né, e até mesmo a formação, né, do profissional farmacêutico, né, dentro do sistema, né, é uma coisa que a gente está buscando e realmente a gente tem que começar a fomentar isso, né, e provocar também os farmacêuticos a seguir, né, nesse caminho, né, buscar mais informação, né, e tentar trazer, ser mais atuante aí nessa área, tá? Quero agradecer também a Sandra pela indicação da palestrante, que realmente foi ótimo, e todo o público que nos assistiu, né, nessa semana de farmácia hospitalar.
Eu queria também fechar, né, dizendo que nessa semana que a gente teve essa oportunidade, né, de transitar em vários temas do universo da assistência farmacêutica, né, que veio para atestar mesmo que o quanto que o gerenciamento de medicamento é um tema de relevância, né? E antes da pandemia se falava muito como garantir a efetividade da farmácia clínica, né? Porém, algumas etapas do gerenciamento, né, da cadeia medicamentosa estava ficando um pouquinho automatizado, né, pelo profissional, né, devido essa demanda muito da farmácia clínica, ser efetivo na farmácia clínica, e com esses 2 anos aí dessa pandemia, ela veio mostrar para a gente tem que ter um olhar especial para todos os processos da etapa do gerenciamento do medicamento, né? Não só da farmácia clínica no monitoramento, que ainda é um ponto frágil, né? Mas a gente tem que trazer lá de trás, né? E a gente lembra que tem a seleção do medicamento, de todas as suas formas, onde a gente teve que rever padronização, buscar alternativas seguras, né, de substituição, de formas diferentes de atuar, né, com o paciente, né, trazendo o medicamento aí como uma ferramenta importante para isso, né. E foi imprescindível também nesse momento o trabalho da Anvisa, das sociedades brasileiras, né, como a SBRAF, a MIB e outras, que trouxe essa informação toda apoiando o nosso processo de tomada de decisão, né? Na aquisição do medicamento também, que a gente teve que estabelecer critérios de compras, devido ao alto custo dos medicamentos, né? O uso indiscriminado de antimicrobianos e de outros medicamentos que a gente teve, enquanto farmacêutico, apoiar tanto o setor de compras quanto também a parte assistencial e médica aí nessa questão, né, e foi momentos bastante difíceis, né, e que trouxe aí também um legado aí de controle junto às instituições. No preparo, né, apoiamos as equipes multiprofissionais no que diz respeito à diluição, reconstituição, estabilidade, ajuste de dose, né, necessárias, né? E também foi feito diversas revisões dos manuais de diluição dos hospitais, onde a gente teve que passar, né, por frequentes debates junto com a equipe multiprofissional, equipe médica, equipe assistencial, para a gente poder trabalhar de uma maneira mais segura, né, e mais firme no momento tão raro aí que a gente viveu, né? Ainda falo no momento de dispensação, onde a gente foi necessário introduzir novos mecanismos para desburocratizar o processo, né, que a gente vinha passando, né? E esse processo foi feito tentando trazer toda a segurança, né, para a dispensação e para os nossos colaboradores também, né, com o intuito sempre de quê? De ofertar agilidade e atendimento para os pacientes críticos, né, e também proteger os nossos colaboradores, né, que esse sempre foi o nosso intuito, né. E aí, por fim, a gente chega nessa parte de administração e monitoramento do paciente, né, e onde prova mais uma vez que a gente precisa estar estreitando esses laços junto com a equipe multiprofissional para garantir a melhor assistência para o paciente, elevando assim o número a gente elevou, né, bastante o número de intervenções, né, que foram realizadas diariamente, né, e sempre com o objetivo de evitar o quê? O erro de medicação e monitorar as possíveis reações adversas que possam ocorrer nesse momento, né, e sempre lembrando que o objetivo de tudo isso foi fornecer a melhor experiência, né, contribuir com a equipe, as equipes multiprofissionais, para garantir o melhor desfecho clínico para o paciente, depois para a gente, porque eu acho que sempre pensando no paciente, né, que a gente trabalha, né, sempre colocando ele no centro de tudo, ele é a função do, digamos assim, é o motivo por qual, né, a gente, né, enquanto farmacêutico, busca prestar melhor assistência, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, e dessa semana de farmácia, né, trazer, né, o profissional farmacêutico para um destaque junto à equipe multiprofissional, lembrar que a importância do gerenciamento do medicamento como ferramenta de trabalho do profissional farmacêutico, né, dentro de todos esses temas que foram abordados, né? E agradeço mais uma vez a Marinei, que finalizou aí a nossa semana de farmácia de maneira brilhante, trazendo esse tema. Mesmo a gente teve aí um probleminha aí com a conexão, mas deu para o pessoal pegar muito bem todos os assuntos aí que
que você trouxe, tá? E quero agradecer e, assim, encerrar, né, hoje a nossa 4ª semana de farmácia hospitalar, e queria agradecer a todo mundo que compartilhou, né, essa semana com a gente desde o primeiro dia, desde segunda-feira.